Muito boa tarde, edição número 17, Bola no Rádio. Alô torcedor apaixonado pelo futebol. Em uma hora vamos conversar sobre a Copinha, Campeonato Cearense, Ceará e Fortaleza. Se liga aí no Spotify, Facebook, YouTube, Instagram. Hoje os convidados é a galera aí que participou do programa Momento da Bola, trazendo aí os amigos de longa data aí, Rogério Biola e o Wellington Silva. E a gente vai com a enquete de hoje, pedir que botar a enquete de hoje, quem vai ser o campeão cearense? Ceará, Ferroviário ou Fortaleza? Lembrando que você tiver outra opção, você coloca nos comentários quem você acha que vai ser o campeão cearense de 2020. Daqui o nosso boa tarde ao nosso convidado, Wellington Silva. Boa tarde aí, você de volta aqui à Rádio Classista, né? Boa tarde, mais uma vez um prazer estar com todos. Feliz ano novo, né? Que seja um ano de realizações, tanto para o futebol cearense como para o futebol brasileiro. E vamos torcer para que dê tudo certo. E aqui também recebendo o Rogério Biola, já que é um veterano da Rádio Classista aqui dos programas de futebol, né? Ele vem sempre caracterizado com a camisa do seu time de coração, Fortaleza. O Ezio também, acho que daqui a pouco o Ezio Rodrigues, você deve estar sentindo a falta dele, porque ele daqui a pouco um problemazinho aí que ele foi resolver, mas ele chega na metade do programa, galera. Mas vamos receber aqui o comentarista e torcedor Rogério Biola. É isso aí, boa tarde a todos, um feliz ano novo, de volta aqui na Rádio Classista, agora no programa Bola no Rádio. E é uma felicidade poder voltar aos estúdios, né? Estava um pouco afastado aí, cara, trabalhos, negócios, faculdade, mas aí é imenso prazer poder estar aqui participando do programa do Carlos Emanuel, nosso parceiro de rádio, jornalista top de linha. E vamos falar assim do nosso Fortaleza, Ceará e Ferroviário. Esse é a Rádio Classista, uma iniciativa da FETRACE, Federação dos Trabalhadores, Empregados e Empregadas do Comércio do Estado do Ceará, presidente Francimar Silva, secretário de Comunicação Luiz Neto e técnico responsável Orenilton Vidal. E vamos começar falando logo aí da Copinha. São 32 grupos aí, 127 equipes. O Flamengo desistiu e não vai jogar a Copinha. E a Federação Paulista de Futebol não colocou nenhum substituto, mas o Flamengo vai ter que pagar uma multa aí de R$20 mil de multa. E o Flamengo tá querendo também preservar o time sub-20 e o 17, porque vai disputar o Campeonato Carioca junto com alguns jogadores da base e outros que voltaram de empréstimo. E o Flamengo tá se resguardando aí para o Campeonato do Carioca, a Taça Guanabara. E estamos aqui vendo a primeira rodada da Taça da Copinha, né? Temos aí a estreia do Juventus, que joga daqui a pouco às 12h45 contra o União Mogi, no estádio Francisco Ribeiro Nogueira. E toda a rodada aqui tem o Ituano jogando, o Grêmio, temos aqui Fluminense, Ferroviária, Palmeiras e Goiás jogando. Toda a abertura da Copa hoje é um torneio muito importante para revelar grandes jogadores, né, Wellington Silva? Verdade, é uma vitrine, né? É a principal Copa, o campeonato de base que o nosso país teve. Foi daí que surgiram grandes jogadores. Os principais jogadores passaram por essa competição e a gente espera que saia, né? Torcer pelo futebol cearense e futebol baiano também. O Atlético Cearense vai fazer a estreia hoje, né? Hoje não, amanhã, dia 3, às 13 horas, contra o Mauá. E teve um treino, o último treino do time do Atlético Cearense foi com participação do Ari Gol, que é o dono proprietário do time. Ele participou do treino jogando pelo Sub-20 contra os profissionais, fazendo uma participação, ajudando o time aí que vai estrear contra o time do Mauá. Temos também aí o Fortaleza, que estreia dia 3 também, amanhã, contra o Brasil de Pelotas. Destaque para o goleiro Hugo, zagueiro Otávio, atacante Cliver. Tem um técnico lá, Elson Lopes aí,
à frente do Fortaleza, que estreia aí contra o Brasil de Pelotas. Amanhã, transmissão do Facebook. O Isaac tá indo, tá? 15h15. Não vi ainda o Isaac não, mas a gente vai acompanhar, ver se tem o nome dele na lista. E o Ceará que tem aí a estreia dia 4, 11 horas da manhã, transmissão pela Rede Vida, Facebook. O Ceará que estreia contra o Canaã da Bahia, o time da Bahia, do Canaã. O Ceará do técnico Fábio Capone vai disputar aí mais uma edição da Copa São Paulo Futebol Júnior. Rogério Biola aí uma oportunidade para as equipes cearenses mostrar o seu trabalho de base, né? Com certeza, né? A Copa São Paulo Futebol Júnior sempre foi uma revelação para esses jogadores, né? Quem não lembra do Jardel, grande Jardel, né? Cearense, que jogou pelo Ferroviário, jogou no Ferroviário, teve seu início no Ferroviário e no Vasco da Gama e estreou também na Copinha. E foi artilheiro nos artilheiros da competição, destacou ali, o Jardel saiu dali, né? Apareceu o Brasil. Então a Copinha é muito importante e a ansiedade de ver os talentos cearenses aí, as bases do Fortaleza e do Ferroviário. E esperamos aí que saia bons talentos para o futebol cearense, não somente para o Fortaleza. Nós temos que pensar no conjunto, né, da obra. É o futebol cearense que está em alta, primeira divisão, e essa Copinha vai nos ajudar bastante. É isso aí, temos aí, né, a informação, um parente nosso aí que joga no tricolor de aço do Fortaleza. O Isaac tá indo também, foi relacionado, estava recentemente no Bahia, retornou pro Fortaleza. Desejar boa sorte aí ao nosso parente meio campo, Isaac. Que bom, né, cara? Que bom que o Isaac voltou aí pro Fortaleza, teve no Bahia. Ele não teve muita oportunidade no Bahia não, né? Acho que o Bahia não jogou muito não. E é um grande jogador, o moleque que tem futuro, vamos torcer que ele faça uma boa Copinha em São Paulo aí, que ele possa se destacar e quem sabe o Ceni chamá-lo para o elenco principal, né? Isso é importante. É uma competição importante, o Fortaleza na categoria de base sub-20 foi campeão ano retrasado da Copa do Nordeste. Ano passado, se eu não me engano, o Ceará chegou na final, não foi? Perdeu a final. Mas estamos aí. Perdeu pra quem a final pro Vitória da Bahia. O Vitória da Bahia, na verdade. O Vitória da Bahia não tinha competição, não tá ganhando nada, mas na categoria de base. Tá bom, é bom sinal para o futuro aí, né? Aí aqui nós temos aqui os campeões da Copa São Paulo, por estado aí, ó. Se não me engano, São Paulo tem 30, tira o som aí, ó. Tem 30, chegando aí o Wesley Rodrigues. Eita, Palestina. O estado de São Paulo tem 30 de Boca Juniors aí, 30 títulos, Minas Gerais 5, Rio de Janeiro 10, Santa Catarina 1 e Rio Grande do Sul 4. A gente tá vendo aí que nenhum título do Nordeste ainda na Copa São Paulo, né? Apesar de ter times, jogadores nordestinos ganhando na Copa São Paulo, mas nenhuma equipe do Nordeste ganhou essa Copa São Paulo. Tivemos aí o Roma Barueri com o Marcelo Vilar treinando, mas daí é uma equipe de São Paulo, né? E vamos aqui os campeões, né, da Copa São Paulo. Nós temos aí o Corinthians com 10 títulos, o Fluminense com 5. Aí o Flamengo aí com 4, o Flamengo não vai participar. Tem o Santos e o Atlético com 3. Com 2 a Portuguesa, a Ponte Preta. E tem na sequência com apenas um título, tem vários times ali. E não tem o Palmeiras, né, galera? Fresca naquela música, eu gosto de brincar. Que o Palmeiras não tem Mundial nem Copinha, né? E Copinha é uma brincadeira da torcida. E é uma oportunidade aí das equipes cearenses também mostrar seu trabalho. Wesley Rodrigues, boa tarde. Boa tarde, pessoal aqui, boa tarde, ouvintes. Desculpa aí o atraso, razões de cunho pessoal, certo, familiar, então peço aí desculpa aí pra vocês, tá certo? Aí pode prosseguir aí. Pois é, e essa Copa São Paulo tá batendo recorde, a 51ª, 127 equipes, 32 grupos. Praticamente vai ser o primeiro de cada grupo que vai se classificar, né? Quais as probabilidades aí das equipes cearenses passarem aí? Vamos começar aqui pelo Rogério. Olha, a base, eu não tenho muita informação da base do Fortaleza, mas tem um histórico que o Fortaleza sempre revelou bons jogadores. Não sei como é que tá esse time aí, né? Lembra alguns anos atrás que o Fortaleza avançou bastante na competição. E ele perdeu somente para o Flamengo. Ele perdeu somente para o Flamengo e era um time muito bom naquela época, viu? Chegou a avançar algumas fases. Foi a melhor campanha que o Fortaleza já fez na Copinha de São Paulo Futebol Júnior. Mas sempre chegou lá, sempre passou de fase, passou 2, 3 fases. Então a expectativa é que o Fortaleza revele jogadores, que é o importante, e esses jogadores possam avançar cada vez mais, né? Não sei como é que tá esse time, não sei como é que tá esse Fortaleza, mas tem o Isaac aí, que o Isaac estava no Bahia, já é um grande reforço, é um grande talento. Esperamos sim que o Fortaleza avance
e quem sabe, né, chegar a uma final. Essa é a expectativa. Olha, o grupo Fortaleza, Tanabe, Votuparaguense, Fortaleza e Brasil de Pelotas. Quer dizer, é um grupo aí que não tem muitos Conhecidos. conhecidos, não, mas categoria de base é um pouco diferente. É um pouco diferente. São esses timezinhos que não tem muito nome aí, que são do interior, esses são bons pra caramba, né? O Brasil a gente conhece, que é o Brasil de Pelotas, o time que disputa em Série B. Claro que tem muito time de base, né? O Brasil de Pelotas conhece. É conhecido até de vocês. Com certeza. Como é Que mesmo? vive de passada é museu, carangueja que anda pra trás. Aquele jogo que ia subir, né? Mas aí o... Rapaz, sei não, eu sempre trouxe o recado todo do Ceará e tem que puxar isso aí. Isso aí foi 5 anos atrás, ó. Pô, então não diga que não conheça, né? Eu disse que não conhecia, não falei isso, eu falei desses times do interior. Eu ia falar do Brasil de Pelotas, eu não tive oportunidade. Claro que é um grande time, é um grande time da Série B. Queixo de torcedor. É um grande time da Série B, o Brasil de Pelotas. É o único que é conhecido nesse grupo aí. Qual são os outros lá que tem? É que é a bandeira parecida com o Bragantino ali, a logomarca. Tanabe, Votuparaguense, né? Esses times são perigosos. Olha o interior, vai pra Copa de São Paulo, Futebol Júnior. Os caras querem dar o gás, mano. Vai brincando com esse time aí pra tu ver. Aí vamos botar aqui no grupo do Ceará, pra pedir pro Wellington Silva dar uma olhada aqui, Wellington. Esses adversários do Ceará: Nacional, São Caetano e Canaã da Bahia. Diga aí que você conhece algum desses adversários, Wellington? Não, desse Canaã também não conheço, não. Sinceramente. O único é o São Caetano mesmo, né? Mas eu acredito, pelo que eu vejo dos últimos anos, o Ceará se reforçou bastante. Não só em termos de físico, de jogadores, mas como estrutura, né? A estrutura do Ceará está bem mais moderna. Como clube mesmo, né? O time não tinha todo esse preparo que os outros clubes têm, como as melhores bases do Brasil, que é do Vitória e do São Paulo. Tem 8 campos, centro de fisiologia, academia, tudo, e o Ceará já está tendo isso. Então, acredito que esse ano, como nos anos anteriores, vai mostrar melhor. Ezio Rodrigo, temos aqui o grupo do Atlético Cearense, que é o time do Ari, está formando uma base aí, conseguiu a vaga para essa competição. E tem aí o Mauá, Avaí, Nova Andradina, Mato Grosso do Sul. O Nova Andradina aí do Mato Grosso do Sul não é daqueles times menos conhecidos, né? Assim, lá da região do Mato Grosso, que todos nós já conhecemos, que é o Cuiabá e o Luverdense são os mais conhecidos. O Avaí já é um time que participa já há bastante tempo aí da Copa São Paulo, é um clube conhecido, até jogou para Série A. Tem uma categoria de base boa também lá nos times de Santa Catarina, que sempre traz bons jogadores. E o Mauá é daquelas equipes paulistas que sempre revela aí jogadores. Porque a gente sabe muito bem que em São Paulo se existe muito desses times, né? Que são próprios de reveladores jogadores, como o time da chave do Ceará, que é o Nacional, que é um time muito tradicional na Copa São Paulo e também nas categorias de base. Não muito no principal. O Nacional de Manaus, não? Não, isso é o Nacional lá mesmo de São Paulo. São Paulo mesmo, de São Paulo mesmo. Esse é o que o pessoal chama do verdadeiro nacional. Isso. É um time tradicionalista lá no interior, viu? É um time paulista que é de tradição. É tradição. E tem tido paulistas aí, e vale salientar que o Atlético Cearense é um projeto do Ari, né? Que visa formar jogadores. Visa a formação de jogadores e vamos ver como é que o Atlético Cearense vai se sair nesse primeiro campeonato dele, né? Desde que ele foi assumido pelo Ari, né? Agora vamos passar do sub-20, sub-18, agora é sub-18, né? A Copa São Paulo é mais sub-20 não. Não, rapaz, se fosse novo, isso, né? Assim, quer que eu acho que até a gente pode até usar o Flamengo como parâmetro. O Flamengo não participa da Copa São Paulo devido a alguns jogadores que iam disputar a Copa São Paulo e que iam disputar o Carioca. Aí o que o Flamengo fez? O Flamengo queria usar jogadores de categoria sub-18 e aí a Federação Paulista não negou, dizendo milhares de coisas. Então, quando você fala assim, sub-19, né, no caso? Eles só podem usar jogadores de sub-20, sub-23 ali estourando a idade. Quer dizer que quando o Flamengo foi querer trazer, não podia. Então a gente já tem que
ficar no entendimento que sub-18 ainda não, pra ele, ainda não é o... Eu acho que eu deveria abrir sim, porque... Eu acho brincadeira, mas era pra ter né? feito, era pra ter aceitado. Eu acho que a Copa São Paulo perdeu um time como o Flamengo, né? Ele perde muito a competição. Perde isso muito. também mostra, não sei se isso vai ser um tema mais abordado à frente, né? Que isso tá mostrando que os times têm que começar a fazer frente das coisas. Por quê? Porque tem que ter um calendário melhor o futebol brasileiro e também para a questão do jogador. Sim, aí São muitos talentos novos aí, talentos. Após um jogador com 16 anos, um jogador com 15 anos, ele quebra, arrebenta. E ele tem condições, o Ferroviário tá lançando um jogador aí, muito novo, se não me engano, 17 anos da idade dele, no Campeonato Cearense. E vamos começar agora a falar justamente sobre o Campeonato Cearense, passando da categoria de base para o Campeonato Cearense, quando a gente tem a primeira rodada que começa neste dia 5, neste domingo, dia 5, né? Temos Horizonte versus Guarani de Juazeiro, Caucaia versus, cadê a primeira rodada? Caucaia versus Pacaju, Barbalha e Floresta, Ferroviário e Atlético Cearense. O Campeonato Cearense aí, temos o Caucaia, que tem o Paulinho, né, o Ciro Sena, o goleiro Ricardo e o Jacques Caucaia como destaque. O Barbalha com o atacante Estênio Garcia, Davi Meia, tem um técnico Paulo Xandon e o Floresta aí com o técnico Luan Carlos como grande destaque. O Ferroviário a gente já sabe, tem o Zé Teodoro, né? E essa primeira rodada do Campeonato Cearense, o Ferroviário que estreia nesse dia 5 agora, ele conseguiu um laudo para poder liberar, tá aqui o laudo, Elton Silva, o Ezio Rodrigues, o laudo do Corpo de Bombeiros que liberou o Zé Cabral para sediar jogos na sua casa. Agora o Ferroviário vai poder jogar em casa, o Elton Silva, agora diante da sua torcida. É muito bom sempre jogar perto ali do calor do torcedor, mas nas últimas vezes que o Ferroviário jogou lá não teve tanta sorte, né? Perder a maioria dos jogos. Vejo o Ferroviário com mais sorte ali no Presidente Vargas. Deu essa fechada aí, essa parada, né? No Castelão também não vai poder. Mas é torcer para esse ano dar certo, né? O certo era reformar ali, dar uma ajeitada no gramado, principalmente, para que a bola corresse melhor, né? Mas a gente espera que dê certo esse ano. Inclusive o Ferroviário perdeu a Taça Valdemar Caracas nos pênaltis esse final de semana passado para o time do Caucaia. Foi lá no Eusê Caracas. Recentemente fez dois amistosos. Um perdeu para um time lá do Maranhão, eu acho. E o outro era um time que nem era de profissionais. Era de cara de subúrbio. Foi 1-1 para esse jogo. Só mandar um abraço pro André Honório, desejando feliz ano novo pra gente. Ele que acompanha o nosso programa aqui. Fala aí, Rogério Biola. O Elton Silva falou sobre jogar em casa, o fator casa, né, pro Ferroviário. Eu, durante minha infância, ali aos 4, 5, 6 anos de idade, eu morei na Barra de Seratão, eu ia sempre no campo Ferroviário. Eu não fui torcedor de Ferroviário porque realmente eu nasci tricolor mesmo, não tinha que me tirar essa ideia de torcer Fortaleza, mas foi muitos jogos lá do Ferroviário. Eu lembro de um jogo do Ferroviário, a estreia do Celso Gavião, né? Que foi no Presidente Vargas, ele desce helicóptero, ele faz um gol de bicicleta. Eu fui em jogos do Ferroviário do Cearense, naquela época lá que era início dos anos 80, e o estádio lotado, Zé Cabral, aquela festa do Ferroviário, quer dizer, é um marco ali o Ferroviário Futebol Cearense. Lamento porque teve uma grande decadência, né, nos anos pra cá, e não preservaram o estádio. Mas se você pensar bem, o estádio Ferroviário é uma tradição do futebol cearense, ele é muito tradicionalista. Eu fui em jogos do Ferroviário lá várias vezes e o estádio lotado. Lotado, muito show de bola. Foi show de bola. Não fui torcedor Ferroviário como eu falei antes, porque realmente a paixão pelo tricolor foi maior. Né? Mas pior. Só antes de tu falar, o Romulo Jacob tá perguntando aí: tem quantos mistos aí na mesa? Fala, Enzo, fala. Rapaz. Biola. O Enzo aí. Deixa pra lá, né? Deixa eu falar, velho. Quem tem velho, como diz uma frase ali, um simbólico de um jogador. Rapaz, tem inveja, morde as costas, vai. Ezio, pra ti, Ezio. É verdade. André Honório. Ezio com a camisa do Boca Juniors é fanático. Que é isso, rapaz? Rapaz, não, é porque eu gosto de camisa de time de futebol, gosto de usar. Não só tenho dela não, tenho de outros clubes. Mas claro que essa aqui é mais tradicional porque eu venho, né? Porque eu também gosto, né, das cores.
Só vejo. Não, Mas não, tem não, de mas- outros, tem de outros. Você gosta de fazer uma... Só pra tirar uma cordinha, tirar uma onda. No programa passado você veio Vou com falar das tuas danças também, né? Pra mandar soltar uns vídeos. Mas agora, voltando ao que o Biola tava falando, mais recentemente o time do Ferroviário teve sim melhorar a sua estrutura com o dinheiro que teve da Copa do Brasil. Também o dinheiro dos investimentos dos empresários que vieram assumir aí a diretoria do Ferroviário. Até por isso se voltou a ter condições de ter uma partida lá. E isso é bom pro próprio torcedor do Ferroviário que tem saudade de uma partida de futebol dentro do seu estádio. O Ferroviário está quase se tornando um clube empresa, ou é impressão minha? O Botafogo recentemente teve esse contrato, né? Durante os próximos 20 anos vai ser um clube empresa. Um grupo de investidores que vai assumir tudo. E aí é muito dinheiro que vem e parece que o Ferroviário tá meio que assim, né? Um grupo de empresários tem que ser, né? que assumiu aí agora. Tem que ser clube empresa, velho, porque as empresas são bem administradas. Esse sucesso. Fortaleza está se caminhando para ser um clube empresa. Mas pela questão de investimento. Mas aí a questão, Biola, é que essa forma assim, até que ainda é possível ter um controle. Agora, quando ele, por exemplo, ele pegasse e passasse a ser um clube empresa, um SA, aí é totalmente diferente, porque ele pode, por exemplo, Biola, se o negócio não der certo, o clube vinha a falir, quer dizer, o clube pode deixar de se existir. Então, como o Figueirense, quase passou por isso. Pois é por isso que eu estou dizendo. Essa lei ainda é uma coisa que tem muita coisa ainda, acho que até para discutir. Eu acho que até a presença de alguém que tenha conhecimento da parte esportiva e jurídica, se um dia a gente conseguir aqui trazer uma pessoa desse tipo para poder falar melhor com o tempo para a pessoa entender, porque tem muita dúvida a respeito disso. Teve assim, pegou o exemplo do próprio Cruzeiro, né, que tentou essa questão aí e falhou um pouco, né? Nessa questão empresarial, e agora ele está uma crise administrativa sem precedentes, né? Pois então a gente vai tentar trazer uma pessoa que entenda um pouco para poder até mesmo tirar as dúvidas do público, né? E nossa também. O Fortaleza se caminha, aliás, está num caminho encaminhando-se para ser um clube empresa no futuro, pela administração do Marcelo Paes. Com certeza. Então, essa é a administração. Rômulo Jacob, esse Ezio está se doendo porque ele é misto mesmo? Tá uma pergunta do ouvinte aqui. Ele só quer tirar onda, ele quer tentar fazer uma coisa que não vai me atingir, entendeu? É muito mais fácil ele cair do chão do que ele tentar me atingir agora. Mudando de assunto, assim, continuando no Campeonato Cearense, semana passada a gente falou aqui sobre os possíveis favoritos para ganhar, para passar para a segunda fase do Campeonato Cearense. São 8 equipes aqui na primeira fase, passam 6. Então aqui vou perguntar a vocês, qual dessas equipes vai ser rebaixada? São só 2. Então eu tenho o Horizonte, Guarani de Juazeiro, Caucaia, Pacajus, Barbalha, Floresta, Ferroviário, Atlético Cearense. Começando com o Elton Silva, ele avaliando aí essas equipes aí. Bota aqui a rodada, só pra gente ver o nome das equipes. E se lembrando que a gente fez aquele negocinho no programa passado, né? Depois tu traz pra gente mostrar o torcedor. Vamos lá, Elton Silva, qual dessas equipes vão ser rebaixadas? 2 equipes? Barbalha, Horizonte. Por quê? Pelo histórico que eu vejo, estou conhecendo dos elencos, é o que eu vejo mais fraco, né? Caucaia vem com a base forte, Fares Lopes subiu, manteve, só tirou 2, foi os principais praticamente, Siloé e o Ciel foram pro Guarani, reforça bastante, mas eu ainda coloco o Pacajus ainda nessa luta, né? Caucaia, o Horizonte, Barbalha e Pacajus, mas o resto eu vejo como forte ainda, né? O Romulo Jacob, nem falei com você, tá se doendo porque... Vixe Maria, vai gerar casos de família aí, né? É o misto do câncer do Nordeste. Vamos tentar falar de outras coisas. Falar só pra poder arrumar a confusão. Não. Vamos lá, continuando. Rogério Biola. Casa de família. O que é que você deseja, você acha que dessas equipes que vai ser rebaixada? Eu vejo como o Barbalha e qual o outro. Não, tá aqui. Porque eu não consigo, você tá na minha frente, eu não consigo ver. É por isso. Deixa eu ver. Iniciando de Cearense, Barbalha, Caucaia,
Eu vejo Ferroviário, Horizonte. Não, Horizonte ali, Horizonte já é veterano. Agora eu vejo assim, eu vejo o Barbalha. Porque o Calcaia, como você falou aí, tem uma base boa, foi campeão na Faz Lopes, saiu o Siloé, mas a base continua o mesmo time. Eu vejo que ele permanece. O Barbalha não. Porque é um time do interior, com todo respeito. Não sei do investimento deles também. Não, o Barbalha é um time, mas o Pacajus, provavelmente os dois. Pronto, então porque aqui... são estreantes e eles não têm um retrospecto de um time de base, já se foi campeão. Calcaia foi campeão recentemente. E já havia anos tentando chegar ali do futebol cearense e conseguiu. Vamos ver aqui, vamos aqui com Ezio Rodrigues. Qual dessas equipes, Ezio, você acha que vai se rebaixar 2 equipes? Horizonte. Horizonte tem mais porque pra mim a Horizonte é uma equipe que até agora não mostrou novidades que possam, né? Pode ser que eu me engane, né? O Horizonte é tradicionalista. Só não vou no mesmo viés que vocês dois, que eu sou pessoa por dentro com relação ao time do Barbalha, né? Que é um time que vem disputando alguns amistosos e vem dando sacode em todo mundo, então, e venceu a equipe lá do Pernambuco, que é o Salgueiro, que é um time tradicional do Pernambuco. Então você... Mas aí, vamos encerrar aqui, que aí você dá seu comentário. Certo. Aí o outro time, aqui eu só tô assim numa dúvida, rapaz, eu acho que eu vou no Pacajus também, Pacajus. Pronto, porque aí... também não é uma equipe que eu não conheço muito bem, jogadores, apesar que o Júnior Cearense comandou o time ano passado, né? Eu tenho que ver se esse ano ele continua com o trabalho lá. Eu vou pedir aqui também a votação do Oranildo Vidal, ele olhando aí, ele vai me dizer quais 2 equipes que ele acha que vai ser rebaixada, né? Vamos ver se... Pacajus aqui 3 votos, Horizonte 3 votos. Então aqui pela mesa, eu não vou votar não, vou me abster, mas os dois... O apresentador fica pulando fora. Não, eu pular no muro não, eu fico em cima do muro não. Sai de cima desse muro, aqui não na arquibancada não, mano. Sai de cima do muro. Nem o momento da bola. Eu vou votar aqui, Pacajus e Floresta. Ganhou o Horizonte, Pacajus 4 votos e o Horizonte com 3 votos. Que vão ser os rebaixados, segundo aqui a opinião da mesa como um todo, né? Eu não sei que vocês acham que o Horizonte vai ser rebaixado. O Horizonte é um time que chegou ao Copa do Brasil. Grava aí no final da primeira fase, mostra, né? Quem foi que acertou, quem não... Se não me engano, incomodou muito Fortaleza, Ceará, incomodou os times grandes. Você acha, pela tradição do Horizonte, pela tradição, futebol é entre 4 linhas, ali, o gramado, etc. Tá parecendo o Bruno Formiga, lá no The Placa. Ele dá a opinião dele que a gente concorda com a opinião dele. Eu tô achando... Não, a gente tem questão de tradição, Viola, mas assim, na minha opinião, o time do Horizonte, até eu posso tirar por esses últimos campeonatos, ele não vem mostrando o trabalho que ele deu trabalho a Ceará e Fortaleza no começo. Então, e eu vejo o trabalho do Barbalha manteve a base do time, só não é o atual, e continuou com o Oliveira Canindé, que pegou o final do trabalho do Washington Luiz, excelente time. Guarani, que tá fazendo um trabalho com o Luiz Torquato, um trabalho bom, né? Vem aí com bons jogadores. Outra bem tradicional. Joga só a tabela, Nildo, por favor, de novo aqui, só para me ajudar. Floresta, um trabalho de base excelente. O Floresta vem manter o mesmo time. O Barbalha vem fazer uma boa, excelente pré-temporada. Já tinha um novo treinador. Com um novo treinador, o pessoal vem gostando. Ferroviário. Eu acho que Ferroviário, a gente espera muito do Ferroviário. Vai ser um time grande. Atlético Cearense. É outro time que vai manter o trabalho. Então, só nisso que eu tô falando pra você, já vai vendo que o Horizonte não se tem essa coisa. Entendo. O Pacajus da mesma forma. Entendo. Pode ser que mude? Pode. Campeonato é um tiro curto. Agora o bonito vai ser ver ali. Além do Horizonte, né, vai ter Pacajus agora. O Horizonte é o clássico. Exatamente. Tem um grande clássico naquela região. Mas é um campeonato de tiro curto. É um campeonato que em um mês pode levar um trabalho todo que eles fizerem por eu abaixo. Mais um gol. Tem um jogador que tem uma frase que ele... Não lembro o nome dele agora, mas é antiga essa frase. Jogo é jogo, treino é treino. O Barbalha tá ganhando vários jogos dos amistosos. Chega no campeonato, meu amigo.
Ou você para ele continuar da mesma forma, ele trabalha o psicológico dele, dos jogadores, para manter o mesmo ritmo do Campeonato Cearense. Quando chega um jogo oficial, cara, se ele não tiver Vou fazer uma pergunta cabeça, pra o gente jogo terminar treino. estaduais, pra gente passar aqui pro noticiário do Fortaleza. Eu vou perguntar, só um rapidinho, viu? Pra você, o favorito dessa primeira fase, pra ser o primeiro e ganhar a vaga na Copa do Brasil direto. Olha, o Rogério. favorito vem quando Só o último campeão. Não, o último campeão foi o Fortaleza. Não, eu tô falando da primeira fase, não tem Ceará e Não, Fortaleza. dessa primeira fase aí eu vejo Floresta. Floresta, pronto. Eu vejo Floresta, perdão. Silva, Calcaia. Calcaia, Floresta. Ézio Rodrigues. Eu espero a equipe do Ferroviário faça bom resultado. Floresta, Calcaia, Ferroviária. Eu também vou com o Ézio, acho que o Ferroviária tem tudo pra ser campeão na minha Anota opinião. tudo aí, anota tudo. É, Quem né? vai cair. Tá gravado aqui. Tá né? gravado, no programa. quem vai- E eu vamos passar pro noticiário Fortaleza Tricolor de Aço do PC. Vamos botar aqui a imagem da nova patrocinadora do Fortaleza, uma das, né? Porque na camisa hoje agora cabe bem 10 patrocínios agora. Todos os times estão cheios de Hoje em dia, patrocínio. futebol brasileiro tá parecendo um abadá, mano. A AWP Mas sempre foi, né? Aí um patrocínio do Fortaleza, né? Mais uma marca. Eu tava dizendo aqui nos bastidores, mas não vou citar porque é pesado. Mas é assim, patrocinador é sempre aquela pessoa que só chega quando a pessoa tá de bem na vida, né? Aquela pessoa amigo que encosta em você, ó, vamos ficar juntos. Nós Quando o momento é bom, Todo tá mundo todo quer mundo aparecer, abraço, todo todo mundo mundo é quer- amigo. Todo mundo quer aparecer na Mas camisa do rapaz. time. O Fortaleza tá na Sul-Americana, aí vai enfrentar o Independente. Mas a É um realidade time bem. Falou. Não, a realidade, o Flamengo, se tivesse caído aí, como o Cruzeiro tá, quem é que queria? O Flamengo tá aí, tá indo bem e todo mundo vai atrás, né? Pra E olha essa. colocar dinheiro. Pode continuar. Não, pode ir, pode ir. Não, essa ideia de eu tava falando de estar no auge, eu sou uma notícia ao vivo, porque quando eu tava no meu auge da minha carreira de bola, não faltava patrocinador. Quando eu fui colocar em minha escolinha do projeto social para ensinar as crianças, faltou somente tudo, patrocinador. Quer dizer, quando você tá no auge, tá lá dando entrevista, tá lá na Globo, no TV Verdes Mares, no Jornal do Brasil, aí você é o cara, não faltava patrocínio pra mim. Eu fui atrás dos patrocinadores para o projeto da escolinha, não apareceu ninguém. Quer dizer, eu sei muito bem que é isso aí. Ézio Rodrigues. Assim, patrocinador sempre é bom, tá com correr de camisa, essas coisas, né? Mas eu acho que essa fase que o Fortaleza vem tendo só mostra o excelente trabalho que o Rogério faz no campo e o Marcelo Paes nos bastidores, né? E isso se reflete no trabalho como um todo. Já estão aí em processo que a gente já falou do centro de excelência deles lá no estádio. E também o torcedor tem chegado junto, quer dizer que só coisas positivas assim vai sempre atraindo. Vai sempre o ano, né? Você sabe, Carlos, que quando um negócio vai bem, a pessoa que está de fora, ele olha e diz, vamos participar. Os negócios sempre foram assim. Tanto no futebol como também na vida. Você tá em evidência, né? Então... É isso aí. Agora vamos aqui a primeira contratação do Fortaleza. A primeira contratação, a última contratação do Fortaleza, renovou. Já é caseiro, né? Cadê o Derlei, jogador que desde 2017, novembro de 2017, o Wellington Silva chegou no Desde Fortaleza. a Série C ainda. Subiu aí com o Fortaleza nas divisões. Um jogador importante, teve contusões, mas o Rogério Ceni gosta do bom trabalho dele e renovou por mais um ano com o Fortaleza. Dentro de campo eu não vi tanta diferença no Derlei, né, para o Fortaleza, mas parece que nos bastidores ele é um líder, né? Ele estimula muito, ajuda muito ao grupo ali, mas quando ele entra ele faz o básico, né? Função dele de primeiro volante, às vezes como terceiro zagueiro ali, o que ele pode, ele contribui, mas o Rogério não costuma utilizar, é mais pela questão de liderança nos bastidores, né, que ele tem. O Wellington seria, no caso, o Derlei, o Felipe Melo do Fortaleza. Não, mas o Felipe Melo joga. Não, eu tô dizendo o Felipe né? Melo. O Derlei é o ano todo de reserva, ele entrou 2 ou 3 partidas, o pobre, né? Mas ele tem a questão de liderança. De Fortaleza. Não, mas tô dizendo de questão de figura, né? Porque a gente sabe que o Felipe Melo no Palmeiras ele tem a figura dele, não só como um jogador
campo, característica guerreiro, mas também fora De dele. líder, né? Tem isso, mas o Felipe era um craque, ele joga bem. Rogério Ceni não. E também, Rogério Ceni. e também de personalidade, né? Porque o Felipe Melo ele é estouradinho, o Derlei também é. Também é. Rogério Biola, como o repórter Fortaleza hoje, traga aí as novidades, atualizações. O que, é que você aí, acha do Derlei? As últimas contratações, tirando essa do Derlei, tudo Não. que o Fortaleza fechou no momento. O Falei. Fortaleza ele quer contratar 8 jogadores, mas ele quer 5 jogadores que seja do 10º lugar ao primeiro. Ou seja, porque o Rogério Ceni quer brigar lá em cima na tabela. O Fortaleza ficou em 9º lugar, então ele quer de 5 jogadores, ele quer contratar 8 no geral. Só que 5 jogadores ele quer dali do 9º pra cima. Dos times que estavam. Nível. Dos times, né? É, atualiza aí, É dos Rogério, times. os jogadores que fecharam. Os times que ficaram entre 10. Na semana entre passada os 10. pra cá, Né, ele quer dali. Quem foi que fechou aí com o Fortaleza? Não, o Fortaleza tem um time pra começar o Campeonato Cearense. Mas Ele quem fechou? tem. Quem fosse que fecharam? Os jogadores que Olha, chegaram. Não, continuou. O que fecharam o Felipe Alves, Romarinho, Bruno Melo, Felipe. Continuidade. O Paulão, Fortaleza né? tem um time. O Paulão tá numa boa negociação com o Inter pra ver se fique. Trouxe alguém? Não. Eles vão anunciar hoje para amanhã a lista dos jogadores. Tem um nome muito forte que está desde dezembro, antes da final, no último jogo contra o Bahia, o Marcelo Paz vem falando com o Gustavo. É uma conversa que está sendo, não é da agora, não foi no final do mês de dezembro, foi antes mesmo do jogo contra o Bahia. Tem uma conversa de Gustavo voltar para Fortaleza. O A proposta foi lançada. Gustavo que não teve essa Não teve temporada chance. agora no Corinthians, não teve. Teve a oportunidade, até que no início do Paulistão ele jogou bem, mas aí teve contusão, aí depois que voltou, não voltou mais o mesmo. Pode ser uma oportunidade que eu acredito que o mas ele Fortaleza foi o queira artilheiro aproveitar. do Agora Corinthians. falta saber, será que o Gustavo Gol vai ter a mesma performance que ele teve na primeira passagem na segunda? É uma pergunta boa, né, É uma pergunta boa, mas eu acredito que sim, sabe por quê? Veja bem, uma coisa é o Gustavo lá no Corinthians, com o ex-técnico do Corinthians e com o atual. Agora, a relação do Gustavo com o Rogério Ceni é excelente. Foi o Rogério Ceni que lançou, praticamente depois que ele ajuda a desempenhar o jogador. Quando você tem um técnico que está do seu lado ali, que confia no seu trabalho, o jogador fica mais à vontade para jogar. E lembrar que quando Ele fica mais à tava vontade. na Disney, né, com a família, curtindo as férias, e o Rogério Ceni ligou pra ele, chamou ele pro Fortaleza, Exatamente. convencendo eles do projeto, né? Isso. E ele tava ali meio que encostado, o Corinthians não tava aproveitando ele, e o Rogério Ceni deu toda a oportunidade pra ele. Exatamente. Porque no Criciúma ele fez alguns gols, mas não foi esse destaque absoluto. E mesmo né? como reserva, ele foi artilheiro da equipe, né? Mesmo sem ter muitas chances, ele foi artilheiro do E Corinthians. o Wellington, E além desse, assim, fora- a expectativa, na tua expectativa, como uma pessoa que entende, que já viu muitos atacantes na sua própria equipe que você torce, não tem um rendimento bom, tem rendimento ruim, qual na tua opinião, tu acha que ele vai conseguir voltar a ser aquele Gustavo, nem que seja assim, pelo menos 50% do que ele foi no Fortaleza? Acho Eu acho que já volta. seria de ganho. Volta. Agora que ele venha, eu acredito que não. Mas- É um desejo nosso, desejo da torcida do Fortaleza. Eu queria, não todos Fortaleza, mas eu queria muito ver ele de novo. Mas acho que não, porque aqui ele ganhava um determinado salário. Foi pra lá, tá ganhando muito mais. Então pra voltar ele não vai ganhar a mesma Mas coisa do só Corinthians. que- mas só é na que- faixa de 250, 300 Olha. mil, o Fortaleza não vai pagar isso. Só o torcedor Não tem aqui, como. a Neide França Bezerra. Oi de Barbalha, Ceará. Um feliz ano novo para todos os cearenses. Sou de São Bernardo e estou acompanhando vocês. Beijos para a equipe. Valeu, galera. E além São da lista, Paulo. além do Gustavo, a lista tem Paulão, foi legal que tá uma renovação bem adiantada. O volante Léo Senna, meia Matias Santos, ex-defensor, lateral Max Pereira, ex-Porto, né, que foi falado no programa passado. Pereira. E o atacante Wellington Silva, que Obrigado, é internacional, obrigado. tá do nosso lado aqui, vai pro jogar o Leão, e Gustavo, né? Então tem esses jogadores, esses E são o Cariús, os que né, tão- que chegou. o Cariús também já foi contratado, já tá. Aqui vai ser as possíveis contratações que estão bem encaminhadas. Agora o Gustavo, e é como o Eduardo falou, se o Corinthians liberar, ele vem para o Pronto, Fortaleza. eu vou fazer Ele uma vem pro pergunta para a Fortaleza. mesa, para os três. Estamos falando de Gustavo, mas eu também acho improvável essa contratação. No momento, salário. a questão até do momento do jogador no Corinthians, o objetivo dele é conquistar espaço lá. Foi até conquistar a seleção brasileira no passado, o Gustavo. Então, o Fortaleza tem
no momento, o Wellington Paulista tem o Edson Cariús. E o Edson Cariús surgiu no ano passado como artilheiro, como Ceará e Fortaleza brigando pelo jogador, não acabou vindo pro Fortaleza, né? Então a oportunidade agora é dele desenvolver e fazer muitos gols no Campeonato Cearense na Copa Nordeste, né? É que você pode falar, Wellington, começando por você, sobre o Edson Cariús no Fortaleza. Esse esquema do Rogério Ceni ajuda o Edson Cariús? Ajuda, porque tem meias que chegam com intensidade e tem os atacantes de ponta que sempre fazem aquelas jogadas de velocidade, né? E o atacante central, o centroavante, se municia muito disso, como o Wellington Paulista teve muitas chances, muitos gols, mas eu acredito que o Cariús vem para ser o reserva dele, né? O principal reserva dele aí do Rodrigues, Wellington Paulista. O que você acha dessa possibilidade aí de artilharia do Edson Cariús no Fortaleza? Rapaz, ó, assim, ó, o Cariús vai ser a primeira grande oportunidade que ele vai ter de jogar num clube do quilate, jogar assim do Fortaleza numa primeira divisão, quem sabe. Essa primeira, eu acho que o que o Fortaleza fez é um investimento na qual ele espera o seguinte, o quê? Vou pegar o Cariús, vou jogar essa primeira semestre com ele para ver como ele se sai com jogadores com um nível de qualidade melhor do que ele vinha jogando, né? Que ele jogou sempre na quarta, terceira divisão, viram que ele correspondeu, então, e ele já vai dar no salto de um time que não vai pegar uma Série B, né? Série B jogou pouco e já vai para a primeira. Quer dizer que vai ser uma excelente oportunidade dele fazer o trabalho dele, né? Com jogadores, como eu disse, de qualidade. E o que se espera de nós é que ele corresponda à altura. Agora eu acho engraçado porque você fica rindo do comentário dos outros, né? Rogério Biola. Teve um jogo ali marcante que o Ferroviário empatou por uns 2-2, né? Isso. E no caso, eu vi que os olhos do torcedor do Fortaleza brilharam muito naquele jogo quando o com Corinthians. Edson Cariús fazendo gol, né? 2 gols e o Gustavo também fez 2 nesse jogo. Você acha aí que naquele momento já começou a pintar aquela paquera do Fortaleza com Edson Cariús? Eu não sei se vocês lembram no programa que participava, que eu falei que o Fortaleza iria contratar o Cariús. Vocês não lembram, né? Não, aí dá pra se lembrar de pois é, mas lembra, pronto. Os bastidores do Fortaleza que estavam conversando, o Ceará estava na frente do esquema de contratar o Cariús, o Ceará tinha preferência, o Fortaleza estava na dele ali, mas existiam rumores que o Fortaleza tinha interesse no Cariús. Eu falei, o Cariús quer contratar o Fortaleza. Até joguei, não, mas foi fato. Porque o Ceará foi negociação, o Ceará não avançou, não conseguiu, e o Fortaleza fez depois. Foi ali pro ladinho, tá nas beiradas, e contratou um excelente jogador. Acredito sim que vai avançar no Fortaleza, porque o esquema do Ceni é jogar para o ataque, e essa bola vai chegar na área, por cima, por baixo, do lado, do meio, e vai chegar, ele é um matador. Eu acredito aí, né? Romarinho, que ele será... Edinho já foi pro Atlético Mineiro. Que ele será titular no lugar do Wellington Paulista. Ele coloca lá o Wellington Paulista no banco, pelo nível que ele tem de ser um matador. E a oportunidade que ele está recebendo jogar num time de primeira divisão. Então ele tem tudo para dar bem no Fortaleza. Rogério Biola, e falando de atacante, vamos aqui falar do atacante do Ceará, né? Que vai chegar agora, Orenito Vidal. O atacante do Ceará, que provavelmente vai fechar hoje, 34 anos, 46 jogos na competição. Rafael Sobis fez 6 gols pelo Inter em 2019. Parece que a diretoria do Ceará vai bater o martelo hoje para esse jogador. Será que esse jogador é aquele homem-gol que o Ceará está precisando, Wesley? Olha, aqui no caso, eu vou comentar, eu acho que não é muito esse jogador de homem-gol, que eu não vejo muito o Rafael Sobis ser esse tipo de jogador. O centroavante, o homem-gol que o Ceará quer, ele já trouxe, que é o Rodrigão, que fez até um bom campeonato, uma boa temporada pelo Curitiba, né? Fazendo um bom campeonato de Série B, ele fez aí, se eu não me engano, fez 13 gols e deu 5 assistências. Na temporada ele fez mais, né? Fez mais de 20 gols, né? Contando aí estadual, Copa do Brasil. O Sobis está jogando mais pelos lados. Pois é justamente a carreira toda dele foi pelos lados. A carreira do Rafael Sobis foi ser um jogador de lado de canto, um ponto. Ele puxa então o ele vai ataque, ser né? um jogador para poder jogar nas pontas do campo.
tem um bom chute, sabe jogar entrando, né? Aproveitando aquela parede que o atacante faz, o centroavante no caso. Ele joga por essa posição. Centroavante é o Rodrigão. E se não me engano, o Ceará tá começando a fazer um trio ali de frente que pode dar esse trio. Rodrigão, o Rodrigão, Sobis e ou o Leandro ou o Wesley, né? Jogando ali na posição. Ou o Bachola, né? Porque o Bachola também pode jogar naquela posição de ponta. Esse Rodrigão. O Inter, né? O Internacional tá querendo levar o Bachola, se não me engano. Aí, tem alguns times que querem levar o Inter. O bom rendimento do Bachola aí no final do ano credencia, mas aí. Como é que se diz? Aí tem o Ceará no meio e ele tem uma dívida com o Ceará muito grande, porque o Ceará resgatou ele do Japão. Não teve um início como se esperava, mas se recuperou durante o campeonato. Isso muito se deve ao técnico Adilson Batista, que foi a única coisa que ele fez de bom, foi recuperar o Bachola. Silva, só aproveitar aqui um momento, falando de Inter e Sobis e Ceará, o Inter está querendo contratar o jogador Thiago Galhardo. Essa aí seria uma possível transferência para o Inter, o Wellington, aí do Thiago Galhardo. Foi um jogador importante no começo do Campeonato Brasileiro para o Ceará e depois teve uma oscilação e teve uma queda de rendimento, né? A oscilação dele eu vejo muito mais pela troca de técnico e pelos problemas pessoais que ele teve, né? Questão da família. Mas eu acho mais foi pela troca de técnico. Ele vinha jogando com o Enderson de meia. Ele sempre no Vasco foi volante. Aqui com o Enderson inteligentemente colocou de meia. Foi aí que ele virou artilheiro, chegando ali a ajudar os atacantes. E do nada o Adilson, doido, chegou e botou o cara de centroavante, de costa. Ele não, o cara que é volante, jogar de centroavante, aí se perdeu total. Mas se for, é uma grande contratação pro Inter. Você acha um bom nome, Thiago, no Fortaleza? Caberia, encaixaria no tricolor de aço? Não encaixaria. Sinceramente, não encaixaria. É verdade. Olha que tem torcedor do Fortaleza que falaria o... É o contrário, mas é a minha opinião. Por que não encaixaria? Pela lentidez dele. Ele não é um jogador veloz. Ele poderia ficar ali próximo à área, mas a posição dele é ali do meio de campo para frente do ataque. Ele não é um jogador que joga posicionado dentro da área. Se jogasse dentro da área, sim, daria certo. Porque ele é um matador também. Agora ele joga ali do meio para frente, ele busca o contra-ataque. Ele tinha que ter uma velocidade para encaixar, ele tinha que sair mais rápido na transição de bola. Aí ele encaixaria. Mas o mais certo agora é que o Ceará contratado. O Ceará contratou agora o jogador Bruno Pacheco, de 28 anos, do Chapecoense. O Ceará comprou 40% dos direitos econômicos desse jogador, um contrato até o fim de 2021. A gente estava perguntando aqui no começo, antes do programa entrar no ar, eu acho que foi em off, por que contratar, acho que foi até o Orlando que perguntou, contratar jogador de uma equipe que está indo para a zona que foi rebaixada. Eu citei, o Ceará contratou o William Oliveira e contratou o Luiz Otávio, que foram rebaixados com o Sampaio Corrêa para a Série C e hoje são um dos jogadores de destaque no Ceará, né? E ainda vou além. O Ceará, se eu não me engano, quando tava num time, tava disputando para não cair, contratou o Richardson e o Everson, que jogavam no Confiança, que era um time de Série C. E depois o Valdo, que até agora tá fechando aí um contrato para jogar lá no Shimizu, que é um time da J-League, né? Que é a liga japonesa de lá de futebol. Quer dizer que às vezes você pode encontrar num clube desse aí, que tá em Malassóis, um jogador de qualidade que pode se sobressair. Agora é questão de aposta. Eu acho que foi até uma coisa que o meu colega falou quando eu falei a respeito do Rodrigão. Eu disse, rapaz, o Rodrigão é uma grande interrogação, porque qual será o Rodrigão que vai jogar? O do Santos, que jogou agora, ou o do Campinense e o Curitiba, que fez uma boa temporada? Aí ele disse assim, cara, é um risco que todo mundo vai acabar correndo. O Ceará tomou o risco em trazer os jogadores que teve nessa temporada passada e pagou o preço. É a mesma coisa que está sendo aqui. O Bruno Pacheco pode muito bem chegar no Ceará e responder positivo, como também negativo. É uma aposta que o Vozão está fazendo. O maior exemplo é o Flamengo, né? O Flamengo
campeão de tudo. Mas aí foi uma acertada do Brasil. uma acertada doida, hein? Aí, De quê? Aliás, 8 contratações, as 8 acertou. Notícia fresca Não, aqui, ó. o exemplo hoje, tá falando de contratar jogador de time rebaixado. Foi campeão de tudo Saiu, foi no Brasil. Né? Ganhou a Libertadores, chegou à final de Mundial. Qual foi a primeira contratação do Flamengo esse ano? O Pedro Rocha. Pedro que é um Rocha bom do Cruzeiro que tá rebaixado. Por Que que, que ninguém fala nada e vem falar do Ceará, né? Aí a gente. É uma engraçado. aposta que o torcedor. Que o São diretoria jogadores tá fazendo. bons, peças boas, que se tiram e Pronto, ó, o aproveitam. Moranil também não é só técnico em áudio, né? Ele opina sobre futebol. Ele também falou sobre outra coisa aqui, interessante, que às vezes na hora que ele falou, eu captei essa mensagem assim. Porque ele falou o quê? Que é analisado o desempenho do jogador. Para isso que se tem uma análise de equipe, desempenho. de análise de. Né? Deixa eu concluir só assim, é analisado só o individual. Claro, ele participa de um coletivo como um todo, mas ele como jogador analisa o desempenho de Do ano porcentagem, todo, né? de porcentagem de rendimento, tudo isso. Por isso que existe equipe de scout, Isso, né? com certeza. onde é se feito o desempenho dele nos últimos times. Eu acho que é por isso que eu estou dizendo, é uma aposta de risco, mas a gente só vai saber com ele jogando. Uma pergunta aqui pro Ed Paulistinha. Ézio. Ézio, perdão. César Rodrigues. Paulistinha. Ézio Rodrigues, desculpa. Palestina Ézio também Rodrigues. pode chamar que não tem problema não, mas Ageu, né? Fux. Argel Fox. Não é Ageu Fox, é Ageu Fux. Agel. Perdão, Desculpa, Agel Argel. Vai Fux. sair. O Agel Fux. Ele vai encaixar no Ceará? Rapaz, assim, o Argel sempre foi um técnico, assim, dos clubes que passou, foi um cara que sempre exigiu muito, técnico vibrante. Agora, ele começou no Internacional, eu acho que ele pegou o Internacional, que na época não tinha um bom time. Era a mesma coisa que aconteceu mais ou menos com o Rogério no São Paulo. Ele não tinha um bom time para poder mostrar um trabalho. Tava começando a mostrar no CSA para depois ir pro Ceará. Então, essa vai ser uma grande pergunta que a gente vai ter nessa temporada. É como o Argel vai se encaixar nessa equipe do Ceará, porque é um trabalho que ele não está fazendo sozinho, não. Os diretores estão trabalhando junto com ele para poder fazer um time da melhor forma que ele, Argel, acha que deverá ser o Ceará. Agradecer a grande audiência aqui, tá em peso hoje. O Carlos Alberto, bora meu vozão, esse ano vai ser diferente aí, apostando aí o torcedor. E falar sobre contratação, o Ceará também contratou Charles, que veio do Inter, Excelente. que tem 23 anos, adquiriu 50% dos direitos econômicos por 3 milhões. Ele veio do Sport, que fez, por sinal, uma ótima Série B pelo Sport, que subiu agora para a Série A, e com certeza não ficou lá pela questão financeira do Sport não poder manter o jogador. E isso foi analisado o quê? O desempenho do jogador individualmente, o Charles, a idade dele, 25 anos, tudo para Jovem. 23, né? 23, acabei de falar. Então ele é jovem. Ué, o que você diz desse Charles? Pra mim foi disparada a melhor contratação do Ceará. Eu vi alguns jogos dele no esporte. A torcida do esporte sempre comparava ele como o Toni Kroos, volante lá do Real Madrid, né? Ele me parece o muito, estilo dele, me parece muito, assim, eu também vi um jogo do Sport na Série B. O Wellington, ele é muito parecido com o Richarlison, que teve aqui no Ceará. Ou perto ou do mesmo nível. É um cara que sabe desarmar e consegue fazer aquele trabalho entre a zaga e o meio de campo. Muito bem, pra mim foi disparada a melhor contratação do Ceará. Não é de muitos foi gols, ótimo. mas... Chega bem, né? Um jogador que toca bem a bola, joga de cabeça em pé. É isso que um volante precisa, né? Virar de um lado, virar do outro. Estilo Ricardinho faz muito bem isso também. Pra mim vai ter grande futuro, né? É isso que eu ia falar. Ultimamente. É o que o Charles tem. Essas contratações do Ceará, eu tô vendo aí o dedo do técnico. Eu não tô vendo o Robson. Não, mas na verdade nem participação. O Robson, técnico. Não, eu tô vendo diretamente. Os jogadores, o Agel, eu tô vendo aí o dedo do Agel e contratar os jogadores aí. Tem o Sérgio, a gente tem agora tem um dois diretor diretores, executivo, Sérgio Dimas e o outro lá, que é o Jorge Macedo. Mas o Agel conhecia o Charles
E que ele estava no Internacional, na época que ele era treinador, ele estava nos times de base do Internacional para subir. E o Jorge, o Macedo, também conhecia. Foi através até do próprio Jorge Macedo que o Ceará conseguiu essa negociação para vir, já que ele fez um bom trabalho na equipe do Internacional. Que eu até que aí isso vem até ajudando o próprio Ceará a trazer jogadores que possam dar uma porque o erro do Ceará no passado foi o Robson queria agradar a torcida. Não, mas isso aí é como eu falei. Agradou muito a torcida. Traga ele vai trazer qualquer jogador que a torcida queria. Rogério, não, eu acredito muito que seja esse ponto de vista. Mas também eu até citei muitas vezes aqui, eu acho que o Arthur já deve ter ouvido falar isso. O Ceará precisava de um profissional, de executivo, um diretor, alguém, porque o Marcelo Segurado, ele só tava fazendo ali só enfeite, era só tava lá só de enfeite. Quem fazia o negócio era o Robson de Castro. Aquela do Wesley e do Leandro Carvalho porque foi a maior sujeira do rapaz, é aquela coisa, o presidente, ele vai cuidar da administração do clube. Quem tem de jogador de futebol, o técnico. Tem que deixar o técnico trabalhar. Tem que participar disso. Principalmente o Rogério Ceni participa muito dessas questões. O Marcelo Paes ele é bem claro, olha, eu entendo de administração, de rendimentos, fazer gerar dinheiro pro clube. Não. Quem tem jogadores do campo lá, da armação do time, é o técnico. Então eu deixo tudo na mão do Rogério Ceni para ele contratar o jogador que eu acho que ele que vai encaixar. Não tem participação da diretoria de Fortaleza, não tem um conselheiro, não tem o Marcelo Paes. Por isso que o Rogério Ceni deu certo no Fortaleza, porque ele tem autoridade de mandar no time, escalar o time que ele quer. Esse jogador é bom, lógico que ele comete erro. Você sabia que o Rogério Ceni não queria o Paulão? Não queria o Paulão. Mas isso aí comete erro sim. Mas aí aí se tem um diretor, tem uma equipe de scout para poder dar o respaldo pro treinador, dizer, isso aqui, tem isso aqui, mesmo que você não goste, mas olha aqui o trabalho dele. Mas foi o único erro que o Ceni cometeu, que ele não queria o Paulão. Ele não queria o Paulão. Ele teve dois palestrinhos aqui, né? Foi ó. Rafael Félix, quais são as contratações do Fortaleza? A gente já falou aqui, mas depois você volta a fita aí do vídeo, do áudio. Eu falo rapidinho aqui pra ele, rapaz. Porque já tem... Eu falo rapidinho aqui, ó. Tem um Paulão que já tá quase certa a renovação. Resumindo, tem o Paulão, o Wellington Silva, o Gustavo, provavelmente. Tem agora tem que passar a lista aqui rápido. O Cariú já tá. Então, não, passou. Faz o seguinte aqui, Rafael. Após o programa, se você quiser, você veja aí novamente que a gente fala. Vamos dando vez. Vamos dando vez a galera também. Agora só sobre a contratação. Tá aqui, rapaz, errado. Paulão, Oscar Cabezes, volante Léo Senna, meia Matias Santos, lateral Max Pereira, atacante Wellington Silva e Gustavo. Pronto, vamos comentar depois sobre isso. O Wellington, fala o que sobre o Ceará, das contratações, eu achei perfeito, muito boa. Lateral Eduardo, outro Pacheco, zagueiro Thiago, que era do Bahia, estava na Espanha, um grande zagueiro, muito bom. E o Charles, para mim, é a principal. Agora, me decepcionei muito com essa contratação do Rodrigão. Não aprovei, achei horrível, sinceramente. Pelo que eu conheço do jogador, o histórico dele é artilheiro, é bom, mas onde passou, deixou problema. No Santos deixou problema, no Bahia foi artilheiro, deixou problema, foi colocado para fora. No Curitiba foi artilheiro, no final da Série B foi colocado para fora, desagregador, deu um murro no rapaz lá, brigou com o técnico. Se ele for para reserva, ele fica com raiva, briga. Ele é daquele jogador que desagrega. É um Balotelli piorado. E muito cachaceiro, viu? Muito. Mas o Ceará é conhecido como a casa da mãe Joana, que agrega todo mundo. Né? Tomara que queime a língua e dê certo. Seja artilheiro, mas eu. Fale o Juninho Fodão, hein? Não aprovei, não. Clodoaldo. Fernando Henrique, Juninho Fodão, Leandro Cachaça, Renato Aleluia. É mais um pra sair com o Leandro Carvalho, mais um que vai dar galera, certo. Vamos só, porque a gente tá aqui muito atrasado com o tempo, vamos aqui colocar a enquete que não foi pro ar, mas nós vamos dar aqui nossa opinião. Quem vai ser campeão cearense 2020? Não é obrigado a estar aqui nessa lista não, começando com o Rogério Biola. Olha, geralmente, não. Quando o clube é campeão ano passado, a tendência é que ele seja bicampeão. Então eu vejo Fortaleza forte, vejo Fortaleza vindo forte, mais do que ano passado, não somente para o cearense, mas pelas competições que ele vai participar, porque é preciso ter um elenco forte. É preciso, vamos com o cearense,
começar no brasileiro, ele vai, mas ele tem que ver com o time forte, porque veja bem, galera, o Ceará tem que fazer um time forte, o Ceará é o 3º ano, massa, parabéns pro Ceará, mas precisa fazer um time forte e parar de brigar para não cair, tem que ir pra cima, é pra cima da tabela, os 2 clubes, não é só Fortaleza não. Pronto, aí a opinião do Rogério Biola. Antônio de Pádua, excelente as contratações do Vozão. E aí vamos passar para o Wellington Silva para ele dar a opinião dele. Quem vai ser o campeão cearense, Wellington Silva? Só das últimas notícias do mercado aqui rapidinho. O Rossi rescindiu com o Vasco, tá livre aí no mercado, forte, né? Um ótimo jogador. E o Thiago Neves interessa a River Plate e Boca Juniors. Vixe, talvez Maria. ele vá pra fora, aqui no Brasil acho que não dá. É igual o Felipe Melo que o Boca Juniors tá doido pra levar. Quem é campeão, eu acho pelo Fortaleza forte, né? Mas pela torcida aí, eu acredito que o Ceará. Colocar o Ceará. Rapaz, não vou nem falar, né? Porque igual o Biola eu sou, meu filho, é claro que eu vou dizer Ceará, né? 2x1, Orenilton. Vai dizer quem? Eu acho que é o Ceará. Ceará tá 3x1. O Fortaleza vai priorizar outras coisas. Pronto, aí o Paulo Gomes, Ceará campeão cearense. De lavada eu vou de VG da mesa, vou voltar no Ferroviário aqui pra dizer que o Ferroviário vai ser eu não tô campeão. dizendo Vai mesmo. equilibrar, né? Fica em Esse cima bicho- do muro, né? Galera, o programa hoje foi bom, bem legal, Excelente. dinâmico, muitos debates aqui na mesa, mas tá chegando ao fim, vou deixar aqui para 30 segundos, para ver se vocês conseguem, cada um se despedir rapidamente aqui. Começando aqui pelo Biola, Rogério Biola. Não, 30 segundos é tempo demais. Eu dou meus 30 segundos pra eles. Eu quero agradecer. Que eu sei que vai ser Eu difícil. quero agradecer aqui o convite do Carlos Emanuel participar aqui do programa. Muito feliz, dá saudade, né? Você começa a trabalhar no rádio, dá saudade do estúdio. E desejar um feliz ano novo para todos os ouvintes. E vamos torcer que os nossos clubes cearenses, nas competições nacionais, eu acho que é importante a competição nacional, se saiu bem. E que o Ferroviário consiga um acesso à Série B. Eu vou descobrir qual foi o milagre dessa audiência aqui, muito boa. Se for a presença do Wellington ou do Rogério. Obrigado aí, Os dois vão todos os debater meus aqui. fãs, né? Obrigado. Agora, Ézio Rodrigues. Não, só agradecer aos ouvintes, peço desculpa aí pelo atraso. E vamos conferir que esse campeonato aí vai ser. Esse campeonato cearense vai ser emocionante, né? Quanto os times aí, pronto. Vamos lá. O Wellington Silva. Agradecer mais uma vez a participação aí. Não tive a oportunidade de falar do meu time aí nesse ano, Vitória, né? Só para colocar, o Vitória vai com sub-23 pro Campeonato Baiano para priorizar. Olha aí, no Marra, né? Por isso que eu tô dizendo que os estaduais vão se acabar. Estilo Atlético Paranaense, o Paulo Carneiro foi diretor do Atlético Paranaense, pegando um exemplo, é o presidente hoje. Aí vai priorizar a Copa do Nordeste e o Campeonato Brasileiro para subir, né? O Cearense Pois vai é, fazer isso ó, aí, tá aí tem 2 times, né? Desculpa aí, Wellington. Só que reforçar aqui o que ele falou aqui, que você mesmo agora tá dizendo, que tá indo com sub-23, rapaz, o campeonato estadual, 1 hora pra esses grandes clubes assim, vai botar o sub-23 pra jogar. O Flamengo vai com o sub-20, né? Curitiba, o Paranaense estão fazendo isso. O próprio Vitória agora, a informação que o Wellington tá passando pra gente, vai fazer isso. 1 hora vai ser desse jeito. Então, agradecer aí mais uma vez a participação, desejar um feliz ano novo novamente, muita saúde, paz, prosperidade e torcer para os nossos times cearenses mais uma vez que dê certo. Pois é, Boa galera, tarde. o Bola no Rádio, edição número 17. Fica por aqui, o nosso bate-papo continua aqui. Tem um comentário aqui que o Orange já mandou, Guarani? Não chegou aqui ainda não, tá aqui. Adalberto Veríssimo, campeão cearense sem dúvida, o Cearazão. E agradecer aqui a Rádio Classista, que faz parte da FETRACE, o presidente Francisco Silva, o secretário Luiz Neto e o técnico Orenito Vidal. O nosso bate-papo continua aqui nos bastidores, nos bares, nas rodas de conversa e nos grupos de WhatsApp aqui, o grupo do Ézio Rodrigues sempre bombando aí. Toda semana vem uma pessoa diferente aqui do grupo. Valeu, galera, até a próxima. É. Vai.